Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente e uma boa noite aos internautas. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão, declaro aberta a primeira sessão ordinária do terceiro período legislativo da 12ª legislatura. Quero dar as boas-vindas a todos, desejando que 2015 seja um ano de muita paz, muita saúde e de muito trabalho, para que nós no município, continuemos sendo um lugar bom de se viver, com qualidade de vida que construímos muito pelo trabalho de nossa gente. Eu, presidente, quero fazer uma oração para iniciar nossos trabalhos, sempre pedindo a bênção do nosso Sagrado Coração de Jesus, o nosso padroeiro. Convido os demais vereadores e vereadoras para acompanhar a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob transfigurados, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há virgens dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Quero anunciar primeiro o líder da bancada do PMDB, que é o Edson Laidecker, vereador Edson. O líder da bancada do PP, vereadora Margarida. E o líder do governo, o Adelmo Có, vereador Adelmo. Solicito a primeira secretária, vereadora Vera, que faça a leitura da ata anterior. Ata da 42ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 16 de dezembro de 2014. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores que, sob a presidência do vereador Edson Laidecker, assinaram o livro de presença, havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão do segundo período legislativo, solicitando à vereadora Margarida que fizesse a oração inicial. Ato contínuo. A primeira secretária procedeu à leitura da ata da 41ª sessão ordinária do segundo período legislativo, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a primeira secretária, vereadora Nice, iniciou a leitura do expediente recebido, fazendo a leitura da indicação 126/2014, de autoria do vereador Abraão, ao secretário de Obras Públicas e Urbanismo, solicitando melhorias na rua Vereador Leo Pauli, na localidade de Rachadel, neste município. Também foi lido ao comunicado do Ministério da Educação, informando sobre a liberação de recursos
para o município de Antônio Carlos, Fundo Municipal de Educação. Lido por último o convite da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para a inauguração da quadra coberta na Escola Municipal Dom Afonso Nils. Não havendo nada mais a ser lido no expediente, o presidente passou para as explicações pessoais, passando os trabalhos da mesa para a vice-presidente, enquanto faria o uso da tribuna. Em seguida, a presidente passou a palavra ao vereador Edson. Fazendo uso deste expediente, o vereador agradeceu a todos os companheiros, companheiras, vereadores e vereadoras, funcionários do Legislativo, pelo trabalho em prol de nossos cidadãos desenvolvidos durante o ano de 2014. O vereador frisou que durante todo o ano economizou o máximo ao dinheiro público, aplicando somente onde era necessário. Disse que tinha um grande sonho, dar início às reformas do prédio que servirá como nova sede do Legislativo Municipal, porque o povo de Antônio Carlos merece um local digno para assistir às sessões legislativas e os vereadores de um local adequado para atender os cidadãos. E, infelizmente, não foi possível iniciar a reforma. Apenas foram licitados os projetos, porque a licitação da obra não foi concluída pela comissão de licitação da Prefeitura. Não sabemos qual foi o real motivo, se foi falta de tempo, impedimentos burocráticos e pouco interesse. Nos 3 meses restantes para a realização da referida licitação, muitos obstáculos surgiram e, com isso, nosso sonho foi adiado, mas permanece mesmo não estando na presidência desta casa, disse o vereador. Edson ainda lembrou que a Câmara estaria devolvendo um bom recurso para o Executivo Municipal. Que este dinheiro possa ser bem aplicado, sendo revertido em obras e ações para nosso povo. O vereador também deu sua opinião sobre os 2 anos da atual administração pública municipal. Disse que foi feito muito pouco ou quase nada. Não sabemos se é falta de dinheiro ou falta de interesse. Edson lembrou que na administração anterior, o ex-prefeito Geraldo, nos 2 primeiros anos, ele conseguiu asfaltar a rua Antônio Pedro Scherer, ainda conseguiu asfaltar de Rachadel a Vila 12, algo em torno de 4 quilômetros. Concluiu parte do asfalto do Anel de Canudos, um trecho da localidade de Guiomar de Baixo, além da pavimentação de outras vias. O vereador disse estar fazendo essas colocações porque nosso município poderia estar bem melhor, com muitas obras e ações, porque o tema da campanha dessa atual administração era de que Antônio Carlos pode mais, muito mais. Não é isso que estamos presenciando, tanto na realização de obras, que até o momento não aconteceram, como nas melhorias prometidas em outros setores, com destaque para a saúde pública, que deveria ser 24 horas, mas o que observa é muitas reclamações dos munícipes. Sobre a saúde pública, o vereador lembrou que no último ano da gestão de Geraldo Paulo, uma cidadã empresária bem-sucedida chegou a fazer um escândalo durante a campanha eleitoral, porque coincidiu que no dia em que necessitou não havia pediatra no posto de saúde. Mesmo não tendo a necessidade de procurar o posto de saúde, pois tinha condições de pagar por uma consulta particular. Essa cidadã fez questão de tentar denegrir a imagem do belo atendimento que tínhamos na saúde pública. Muito diferente desta que vem sendo disponibilizada pela atual administração, que até deixou faltar medicamentos da farmácia básica. Disse que essa cidadã tinha todas as condições de pagar uma consulta particular, pois há fortes índices de que até ajudou o financiamento na campanha política da atual administração.
Edson disse que é muito fácil criticar, difícil é fazer as coisas acontecerem. É muito fácil prometer, é difícil é cumprir. O vereador espera muitas melhoras em todos os setores para 2015 e que esta administração possa começar a fazer mais para nosso povo, porque não está fazendo críticas para se beneficiar, e sim porque quer o melhor para nosso povo, para nossa cidade. Edson fez um relato para comprovar os absurdos que estão acontecendo na atual administração, dizendo que na divisa entre as localidades de Rachadel e Vila 12 tem uma máquina pública parada há 4 ou 5 meses. Isso é verdadeiro absurdo, porque grande parte de nossas vias públicas estão sem manutenção. Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Edson, a vereadora Vera afirmou ter visto referida máquina parada no local indicado e afirmou que o odontomóvel está há 3 meses sem atividades. Por que isso está acontecendo? Por que não estão atendendo as crianças nas escolas? Como estão sendo feitos os relatórios para o Ministério da Saúde? Onde estão os médicos de emergência? Disse que um cidadão estava com problemas de saúde e, ao procurar a unidade de saúde, foi informado de que o atendimento daquele dia seria somente para os pacientes graves e aqueles com consultas marcadas. Conclusão: este paciente estava muito doente, tanto que procurou um hospital e ficou internado. Lamenta a vereadora. Vera ainda lamenta a situação vivenciada por nossos munícipes na unidade de saúde, porque no passado a ausência de um médico pediatra por apenas um dia, por motivos de saúde, causou uma grande polêmica, onde tentaram massacrar as pessoas que na oportunidade estavam prestando excelentes serviços à nossa comunidade. Por que essas pessoas não se manifestam agora? Que a saúde pública ainda está indo de mal a pior? Antes usavam a nossa rádio comunitária Poeses para tentar denegrir a imagem da administração anterior. Hoje, um familiar desse cidadão que não obteve atendimento no posto de saúde tentou ligar para a rádio para registrar descontentamento com o descargo obtido no posto de saúde. Não permitiram que ela falasse. Por que essa censura? A rádio é somente para a época da campanha política? Vera lembrou que a secretária de saúde havia prometido que já no primeiro ano as consultas seriam agendadas via online, que o posto funcionaria até às 21 horas, o que já vinha ocorrendo na administração anterior. Mas hoje o que estamos presenciando é grandes filas na unidade para tentar marcar uma consulta e as inúmeras reclamações que aumentam a cada dia. Vera disse que precisamos dar prioridade para a saúde, porque hoje estão brincando com a saúde do nosso povo. Onde estão os 90 milhões que diziam que o município arrecadava? Finalizou a vereadora. Continuando com suas explanações, o vereador Edson lembrou que a vereadora Margarida comentou nesta casa que na administração anterior haviam sido extraviadas várias requisições para marcação de consultas. Ou melhor, ressaltou que esses fatos continuam acontecendo em grandes proporções dentro da unidade de saúde. Só, se for necessário, traz várias provas de pessoas que tiveram seus pedidos de exames ou marcação de consultas extraviadas, que, inclusive, uma destas pessoas foi sua própria mãe. Antes de finalizar suas explanações, Edson lembrou que no final de 2003, a vereadora Margarida havia afirmado nesta casa que o município estaria recebendo uma série de recursos durante o ano de 2014. Só que o ano que passou e não vimos nada desses recursos. Nada foi feito. O vereador lembrou que estamos indo para o 3º ano desta administração e espera que esses recursos saiam do papel, que se tornem realidade e possibilite a realização de obras para o nosso município, que nossos munícipes tanto almejam. Lembrou também que viabilizou a liberação de recursos junto ao deputado Renato Ring para a realização de obras no município.
como a construção de pontes e pavimentação, só que a Prefeitura não está fazendo a sua parte. Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Edson, a vereadora Margarida informou que o motivo pelo qual uma máquina está parada na comunidade de Rachadel há meses é o fato de ter quebrado uma peça, a qual foi um custo muito elevado. Diz que houve um comentário que esta peça custaria algo em torno de R$100 mil. Com isso, a Prefeitura teria solicitado uma perícia na máquina no local em que se encontra para saber da real situação e como proceder para adquirir tal peça. Esta perícia foi realizada e o custo real seria R$70 mil, e que a mesma estava sendo importada, segundo informação obtida durante conversa informal na Prefeitura. A peça já estaria em São Paulo. Margarida disse que não duvidar de que requisições continuam sendo extraviadas na unidade de saúde, porque lá estão trabalhando seres humanos, onde nem todos são perfeitos ou trabalham como deveriam. A vereadora disse que falta fiscalização por parte dos responsáveis pela Secretaria da Saúde. Disse que, em sua opinião, deveria ser adotado um método ou estratégia que não permitisse que isso acontecesse. Margarida afirmou que, se fosse a responsável pela unidade de saúde, saberia o que fazer para que não fosse extraviada essas requisições. Quanto aos recursos anunciados no final de 2003, na tribuna desta casa, disse que realmente todos estavam garantidos, como ainda estão. Só que na hora de liberar, a Caixa Econômica dizia que não podia liberar devido à lei eleitoral. A vereadora lembra ainda do dia em que houve a reunião da SDR no município, oportunidade em que deveria ter sido assinado o convênio para obtenção de recursos do Fundam. E, para surpresa do prefeito, o deputado Renato Ringo informou que o convênio de Antônio Carlos não seria assinado naquela oportunidade, apenas o convênio para a construção das pontes. Só que, para a grande maioria das prefeituras que são governadas por prefeitos do PMDB, esses convênios foram assinados, citando como exemplo o município de São Pedro de Alcântara, que há muito tempo está realizando obras com esses recursos. Uma exceção, onde o prefeito não é do PMDB, foi o município de Biguaçu, que tem o prefeito do PT, o qual teve sorte maior de contar com a liberação desses recursos antes do período eleitoral. Disse a vereadora. Margarida reafirmou que todos os recursos por ela anunciados ainda no final de 2013 estão garantidos, que as obras da rua 6 de novembro e do contorno da praça foram licitadas e tudo está pronto para começar no início de 2015, que o prefeito teria resolvido não iniciar ainda em 2014, especialmente as obras no entorno da Praça Anchieta, porque a empresa garantiu que o período de festas tudo estaria revirado e bagunçado. E, em comum acordo, ficou definido que essas duas obras iriam iniciar após o período de férias. Edson finalizou desejando a todos um Feliz Natal e um 2015 de muito trabalho e realizações. Em seguida, a presidente repassou os trabalhos da mesa ao vereador Edson Laí Becker, não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais e nada a ser tratado na ordem do dia. O presidente deixou a palavra livre para que cada vereador deixasse sua mensagem. A vereadora Margarida, primeiramente, agradeceu a Deus por ter proporcionado muitos momentos bons nessa Casa Legislativa, onde os vereadores tiveram a oportunidade de sugerir e proporcionar ações que viessem de encontro com aquilo que realmente os cidadãos esperam de seus representantes.
Margarida disse que, como líder da bancada do PT, foi solicitada pelo prefeito municipal para que agradecesse os funcionários dessa casa e os vereadores por tudo o que proporcionaram para a administração pública de Antônio Carlos durante o ano de 2014 e desejar a todos um feliz e santo Natal e que todos possam viver momentos de alegria com seus familiares e amigos e que 2015 possa ser um ano cheio de realizações, com muita saúde e paz. Que as felicitações sejam extensivas a todos os munícipes. Que os desejos do prefeito são os mesmos da bancada do PT no Legislativo. A vereadora ainda pediu desculpas se porventura tenha ofendido alguém durante o ano e, se isso ocorreu, que em 2015 possa não acontecer mais. A vereadora Vera também agradeceu todos os companheiros e companheiras, funcionários dessa casa, desejando a todos, especialmente ao nosso povo, um feliz e abençoado Natal e que no ano de 2015 seja de muita saúde e paz. O vereador Elisiário agradeceu a Deus por estar aqui representando o nosso povo, porque sente-se muito feliz em fazer parte deste grupo e que todo ser humano é vivo de erros e acertos e que devemos nos esforçar para que nossos erros sejam compensados com os acertos. Finalizou desejando à sua família, a todos os funcionários do Executivo e Legislativo e todos os munícipes um feliz Santo Natal em 2015, de muitas realizações. O vereador Valcir também agradeceu aos funcionários dessa casa pelo empenho, vereadores e vereadoras, e a todas as pessoas que lutam pelo bem comum, que todos possam se sentir bem e que muitas vezes as coisas acontecem, mas não da forma como a gente almeja e como gostaria de acontecesse. Que as pessoas que se sentiram prejudicadas por alguma secretaria ou pelo trabalho de alguma pessoa, que no próximo ano possa sentir-se melhor. Porque a partir do momento que uma pessoa é bem atendida, será mais feliz. E com certeza todos também nos sentiremos mais felizes. Que nós podemos viver o presente com sabedoria e plenitude, para que ontem seja um sonho de felicidade e cada manhã uma visão de esperança. O vereador finalizou desejando a todo o povo de Antônio Carlos um Feliz Natal e que o ano novo seja de muita alegria em seus corações. Fazendo uso da palavra, o vereador Adelmo parabenizou a equipe do Vila 12 Futebol Clube com conquista do campeonato municipal e também a equipe de Santa Maria pelo vice-campeonato, desejando a todos os munícipes um Feliz Natal e um 2015 ainda melhor. O vereador Pio desejou a todos os vereadores, funcionários do Executivo e Legislativo e a todas as famílias um feliz e santo Natal. Diz que as famílias devem estar sempre em primeiro lugar, pois é nosso alicerce. O vereador ainda agradeceu à população de Antônio Carlos pelo apoio e carinho e tem certeza que em 2015 muita coisa vai melhorar, porque algumas mudanças deverão ocorrer na administração e muitas coisas boas deverão acontecer. O vereador Abraão agradeceu a todos os agricultores por garantir o nosso alimento de cada dia, aos quais, incluindo esse vereador, trabalham em suas lavouras diariamente, faça chuva ou faça sol. Que em 2015 as obras possam sair do papel e tornar a realidade, porque nosso povo é merecedor. Que nosso povo está decepcionado com a falta de investimento do poder público, porque somos sabedores de que nossa prefeitura pode fazer muito mais para nosso povo, pois até o momento as coisas não aconteceram. A vereadora Nícia agradeceu ao Legislativo pela acolhida, desejando a todo o povo, funcionários do Executivo, com carinho especial a todos os funcionários do posto de saúde, um feliz e abençoado Natal. Que em 2015 nossa saúde pública possa ser olhada com mais carinho, pois nosso povo precisa de muita saúde e paz. O presidente agradeceu a Deus por
proporcionar a todos do Legislativo um ano de muita saúde, que em 2015 possamos continuar com muita saúde, pois com ela podemos lutar para alcançar nossos objetivos e sonhos. Falou da troca de assessoria jurídica da Câmara, agradecendo o trabalho do ex-assessor, o empenho da nossa assessora Marilene e a todos os funcionários do Legislativo pela dedicação, o carinho durante os 2 anos de seu mandato de presidente. E que este trabalho possa continuar. Edson disse que nesses 2 anos de seu mandato fez o que pôde, porque sempre demonstrou aquilo que realmente é, sempre com a mesma personalidade, procurando fazer o melhor para todos. E o que tem para dizer não esconde de ninguém e não é de mandar recados. O vereador também pediu desculpas, porém, em alguns momentos, ao fazer uso da tribuna, talvez tenha se alterado um pouco e desses momentos pode ter atingido pessoas, o que não é de seu objetivo, que sempre foi lutar pelo povo. Que 2015 sugere um grande ano e, quem sabe, de muitas obras. Em seguida, o presidente submeteu à apreciação do plenário a possibilidade de se realizar uma escolha da nova mesa diretora para o biênio 2015-2016. Nessa sessão, sem a necessidade de se realizar uma nova sessão para esse fim específico no dia 2 de janeiro de 2015, conforme prevê nosso regimento interno. Todos os vereadores foram unânimes pela eleição nesta sessão, não havendo a necessidade de se convocar uma sessão extraordinária para 2015. Assim, o presidente suspendeu os trabalhos por alguns instantes para que as bancadas pudessem se reunir e discutir sobre a eleição. Reabertos os trabalhos, foi apresentada somente uma chapa, com a seguinte formação: presidente Elisiário José Schmitz, vice-presidente Abraão José Feltz, primeira secretária Vera Lúcia Conrado Silveira, segunda secretária Anice Josiane Vice da Silveira. Cabe salientar que o candidato a presidente da chapa única convidou um vereador da bancada do PMDB para compor sua chapa, o que não foi aceito após decisão unânime dos vereadores da bancada do PP. Em seguida, o presidente da Casa perguntou a cada um dos vereadores sobre a forma de votação, sendo por unanimidade decidida pela votação aberta nominal, sendo dispensado o uso de cédulas, e assim foi realizada a votação, obtendo-se o seguinte resultado: 5 votos a favor da chapa apresentada, dos vereadores da bancada do PMDB e 4 abstenções da bancada do PP. O presidente questionou a posição da bancada do PP, dizendo que os vereadores que compuseram a chapa única apresentada mereciam mais respeito. E com isso, a situação mostra que quer a oposição em que, em 2015, terá novas atitudes. A vereadora Margarida disse que isso é democracia. Cada vereador é livre para decidir sobre aquilo que pensa e que entende ser melhor, e que isso sim deve ser respeitado. Com o resultado, a nova mesa diretora da Câmara para o biênio 2015-2016 foi assim composta: presidente Elisiário José Schmitz, vice-presidente Abraão José Feltz, primeira secretária Vera Lúcia Conrado Silveira, segunda secretária Anice Josiane Vice da Silveira. O presidente eleito agradeceu o apoio recebido da bancada do PMDB. O secretário Mauri Bertoldo Elias continuará respondendo pela tesoria da Câmara. Não havendo nada mais a ser tratado, o presidente solicitou à vereadora Margarida que fizesse a oração final e, após deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 3 de fevereiro de 2015, após período de recesso, no horário regimental, e para constar, Anice Josiane Vice da Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente, que segue assinada pela mesa diretora.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2014. Em discussão, a ata. Vereador Edson. Na fala da vereadora Margarida, na ata, tem que constar, e quando ela mencionou a vinda do governador em Antônio Carlos da assinatura do convênio, que todos os municípios já tinham recebido essa assinatura desse convênio, menos Antônio Carlos. Eu tive presente naquele dia da assinatura, como presidente, e saída do governador de Antônio Carlos, ele ia para Santo Amaro e Águas Mornas. Então, isso não confere. Isso eu falei na tribuna no dia da sessão, tem que constar na ata. E depois da fala da vereadora Margarida, eu questionei essa menção que a Margarida mencionou. Então, o que eu quero dizer, a Antônio Carlos, como a vereadora Margarida falou, que não era do partido do governo, por causa disso tinha ficado para trás. E, ao contrário, Santo Amaro é do partido do governador e foi no mesmo dia assinado convênio no município. Então, isso não confere que a vereadora Margarida falou. Isso tem que registrar na ata, porque eu falei isso na tribuna. Certo? Mas nem foi falado do governador ter vindo assinar convênio em Antônio Carlos? Não. Não, o governador não veio Antônio Carlos. O que eu falei na reunião da SDR, e na reunião da SDR, que o governador não veio, e sim o presidente da SDR, e nessa reunião foi assinado o convênio das pontes. Mas eu não falei em vinda do governador e assinatura do convênio. Isso não foi falado. Posso falar um pouquinho antes? Eu não lembro do governador vir Antônio Carlos fazer assinatura de convênio? Lembra? Não. Que a maioria dos municípios catarinenses que são do PMDB, isso eu continuo afirmando porque foi verdade, tá? Tá, justamente, mas antes da eleição, o que eu fiz referência dos municípios do PMDB foi antes da eleição, do período eleitoral, e que eu disse isso para justificar o atraso das obras, que justamente Antônio Carlos e uma série de outros municípios do PP catarinense, esses convênios só foram assinados após a eleição. Isso eu falei. Se essa for a observação, pode constar na ata. Isso eu realmente disse. O que foi discutido na reunião no município da SDR foi que o deputado Renato Ring falou para o prefeito que antes das eleições o convênio do Fundan não ia ser assinado. E isso foi falado, né? E foi liberado recursos para 2 pontes e um trecho de pavimentação no dia da reunião da regional. Isso foi assinado convênio ali. O que eu falei na tribuna, o que a vereadora Margarida falou, é da vinda do governador, que tinha ficado por último, o município de Antônio Carlos, porque é da oposição e coisa. Por causa disso, tinha ficado por último. O que eu estou falando é que Antônio Carlos não ficou por último. Municípios vizinhos, Santa Mara, Águas Mornas, também foram assinados o convênio do Fundan, no mesmo dia. Daqui ele foi para lá. Então, isso aí não confere que a vereadora Margarida disse. Isso foi falado, tanto que depois eu retruquei ainda na tribuna. Isso deve estar registrado na ata, deve estar gravado.
É isso que eu quero dizer. A ata está aprovada com a ressalva do vereador Edson. A ata está em aprovação. Em discussão já foi. Está em discussão. Em votação. A ata está em votação. Quem aprova, permaneça como estão. Está aprovada com as seguintes ressalvas. Tá, Mauri, do vereador Edson. Passamos para a ordem do dia. Tem algumas indicações para a vereadora, a vice primeira secretária, vereadora Vera. Indicação número 001/2015. O vereador que essa subscreve, amparado no artigo 152 do regimento interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que, em parceria com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, possa realizar a desasorreamento de uma vala que passa aos fundos da nossa capela mortuária, que se encontra totalmente assoreada e coberta pelo mato. Isto é um caso de saúde pública, porque referida vala exala um mau cheiro muito forte, pois nela desaguam muitos esgotos domésticos, além de contribuir para a proliferação de ratos e insetos. Os moradores próximos e a comunidade em geral, que muitas vezes se utiliza do local capela mortuária para velar seus entes queridos, reclamam do mau cheiro nas proximidades, além da incidência de pernilongos e borrachudos, que estão muito próximos do seu hábito natural. Senhor secretário, cabe salientar que esse pedido já foi realizado no dia 18 de 3 de 2014, indicação 31/14 da vereadora Anice, e agora está sendo reforçado por esse vereador para atender o apelo da comunidade local e usuários. Salas das sessões, 3 de fevereiro de 2015, Elisiário José Schmitz, vereador. A indicação do vereador Zaio vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação 2/2015. O vereador que essa subscreve, amparado no artigo 152 do regimento interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao ex-senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, e ao senhor Altamiro Antônio Kretzer, secretário da... Não, excelentíssimo senhor. Excelentíssimo senhor Antônio Paulo Remor, prefeito municipal, e ao senhor Altamiro Antônio Kretzer, secretário da Educação e Cultura, para que possa viabilizar a disponibilização da antiga escola de Rachadel, para que lá possa funcionar uma creche para atender as comunidades de Rachadel, Vila 12 e Rio Farias. Sala das sessões, 3 de fevereiro de 2015. Justificativa. Tal pedido se justifica tendo em vista ao elevado número de mães que precisam trabalhar, mesmo nos serviços agrícolas, e não têm onde deixar seus filhos. Com certeza, se atendido, esse pleito será muito bem-vindo a estas comunidades, que há muito tempo clamam por esse serviço. Muitas pessoas já solicitaram a este vereador
intercedesse junto ao poder público, reivindicando para que este patrimônio público seja aproveitado para disponibilizar este imprescindível serviço aos nossos cidadãos, que são os responsáveis pela grandeza deste município. Abraão José Celso, vereador. A indicação do vereador Abrão vai ser entregue na forma regimental aos órgãos competentes. Indicação 3, 2015. A vereadora que essa subscreve, amparada no artigo 152 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que viabilize a implementação do calçamento da Rua Maria Garcia Coelho no perímetro urbano do município. Justificativa. Referida via é uma das poucas que ainda não é pavimentada, mesmo estando no perímetro urbano do município. Ao longo desta via também foi instalada uma igreja, aos quais pediram para que a via fosse pavimentada. Como sugestão dessa vereadora, referida via poderia ser pavimentada com as lajotas que estão sendo retiradas da rua 6 de novembro, do entorno da Praça Anchieta. Senhor secretário, para seu conhecimento, esse pleito já foi apresentado ao secretário de Obras à época. Porém, essa vereadora não obteve sequer uma resposta. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2015, Vera Lúcia Conrado Silveira, vereadora. A indicação da vereadora Vera vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Passamos agora para explicações pessoais. Tem algum vereador inscrito? Vereador Edson Decker. Pessoais dele, né? Agora segue. Passa para outro dia. Passemos agora para a ordem do dia. Temos algum projeto? Peço a primeira secretária que faça a leitura do mesmo. Parecer. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Processo número PCP 1477-668 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Objeto: prestação de contas do prefeito municipal de Antônio Carlos, referente ao exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina. Responsável: Antônio Paulo Remor. Parecer: o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no cumprimento de suas atribuições constitucionais, encaminhou à Câmara Municipal o processo da prestação de contas do prefeito municipal referente ao exercício de 2013 para análise e votação. Destaca-se que esta Casa Legislativa, nos moldes do artigo 217 do Regimento Interno, dispõe de 60 dias a contar do recebimento do processo em tela para tomar e julgar as contas e devendo ao final remeter àquele órgão fiscalizador cópia do ato de julgamento, conforme dispõe o artigo 59 da Lei Complementar número 202/2000. O Tribunal de Contas ressaltou algumas ressalvas
e ou restrições no relatório técnico e recomendou, no parecer prévio, a adoção das previdências abaixo. A. Divergência no valor de 8.000 entre o resultado patrimonial apurado na demonstração das variações patrimoniais, anexo 15. R$ 2.563.201,83. E o saldo patrimonial no exercício corrente, apurado no balanço patrimonial, anexo 14, R$ 6.980.359,73. Deduzido o saldo patrimonial do exercício anterior, R$ 4.425.157, R$ 4.425.150,90, em afronta ao artigo 104 e 105 da Lei nº 4.320/64 e 4.1 do relatório DMU número 18.016/2014. B. Ausência de disponibilização em meios eletrônicos de acesso público no prazo estabelecido de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, de modo a garantir a transparência da gestão fiscal em descumprimento ao estabelecimento nos artigos 48-A, inciso 1 e 2, da Lei Complementar número 101/2000, alterada pela Lei Complementar número 131/2009. Combinado com os artigos 4, inciso 2 e 7, inciso 1, 2 do Decreto Federal número 7.185/2010, capítulo 7 do relatório DNU. C. Ausência do encaminhamento do parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em desatendimento ao que dispõe o artigo 1º, parágrafo 2b da Resolução número TC 77/2003, item 6.3 do relatório DNU. D. Ausência do encaminhamento dos atos de posse e da nominata dos conselheiros do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, em desacordo com o artigo 88, inciso 2, da Lei 8.069/90, combinado com o disposto no artigo 2º da Resolução CONANDA número 105/2005, bem como do Plano de Ação e do Plano de Aplicações dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, FIA, caracterizando a ausência de elaboração do mesmo, contrariando o disposto no artigo 260, parágrafo 2º da Lei nº 8.069/90, combinado com o artigo 1º da Resolução do CONANDA número 105, parágrafo 2005, item 6.3.1 do relatório DMU. E. Ausência e encaminhamento do parecer do Conselho Municipal do Idoso em desatendimento ao que dispõe o artigo 1º, parágrafo 2º e da Resolução número TC 77/2003, item 6.6 do relatório DMU. No entanto, apesar das ressalvas e ou recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, não há impedimentos na aprovação das contas do prefeito municipal relativos ao exercício de 2003, conforme consta do parecer em anexo. E o mesmo recomenda a esta egrégia
Câmara Municipal a aprovação das contas do prefeito deste município, relativa aos exercícios de 2013. Entre o exposto, somos do parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, referente ao exercício de 2003, constando do processo PCP 14.77.688 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 2014. Relator Edson Lair Becker, demais membros das comissões de acordo. Edson, vereadora Anice. Não dá para ver de quem que é esse aqui. Adelmo, Vera. Tem aqui duas assinaturas que não dá para ver se é a dona Margarida. É a sua assinatura, então, né? Então é a Edson, Anice, Margarida, Adelmo e Vera. É de Pio? Então não tem como. Não tem. Não tem. Falar que é melhor, né? Não tem. Esse projeto é em duas votações. Ele está em primeira votação. A primeira discussão. Ninguém quer discutir? Esse processo, ele não tem nenhuma restrição de ordem constitucional. Quando a avaliação das contas do município vem com restrição constitucional, ele já sempre vem com o parecer prévio do tribunal recomendando a rejeição pela Câmara Municipal. Mas como ele não tem nenhuma restrição de ordem constitucional, apenas outras restrições secundárias, restrições menores, né? Então o próprio Tribunal de Contas ele já recomenda a aprovação pela Câmara Municipal. Por esse motivo, eu particularmente recomendo também a minha bancada que votem a favor do projeto. Na primeira votação, é claro. Alguém mais quer discutir o projeto? Também quero só lembrar, feito também, para cumprir a solicitação pelo Tribunal de Contas, que ele está exigindo, né? Então teve pequenas ressalvas, e então, para isso poder melhorar, né? Então a gente sempre tem que melhorar. Então não vejo problema de não, pela aprovação. Se o tribunal já está vindo pelo tribunal, pela aprovação, simplesmente tem 3 restrições, né? Então não vejo problema de não ser aprovado as contas do prefeito de 2013. Ele está em primeira votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos mais um projeto também. E eu peço à primeira secretária que faça a leitura do parecer desse projeto. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis e Obras Públicas e Urbanismo. Projeto de Lei número 1546/2014. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a aprovar recepcionalmente condomínio fechado com características específicas e da outras providências. Parecer. Trata-se de projeto de lei
de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a aprovar, excepcionalmente, condomínio fechado com características específicas e da outras providências. A presente proposição visa autorizar o Poder Executivo a aprovar projeto urbanístico de condomínio residencial fechado, dominado Santa Bárbara 1 e 2. Esclarece que o referido projeto urbanístico iniciou-se em 2012, mediante aprovação do secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento à época, conforme demonstrado na certidão anexa ao presente projeto de lei. E destaca-se a importância da contrapartida oferecida pela empresa que implantará o loteamento, bem como o proprietário do imóvel futuramente loteado, nas benfeitorias a serem realizadas para a comunidade local. Ressalta ainda que, para solucionar o erro cometido pelo então secretário de Planejamento, o qual manifestou entendimento de que o anteprojeto apresentado respeitava a lei municipal de parcelamento do solo e Código de Obras, e considerando as licenças concedidas pela Fátima, Ferez e Casan para a implantação do parcelamento do solo, o Poder Executivo requer autorização desta edilidade para aprovar o projeto urbanístico Condomínio Santa Bárbara 1 e 2, com arruamento de 8 metros. Ressalta-se que, em parecer técnico da Secretaria de Planejamento ou Desenvolvimento, o mesmo enfatiza que o Plano Diretor Municipal, em seu artigo 111, estabelece que as vias internas do condomínio urbanístico serão obrigatoriamente pavimentadas e devem seguir as características de vias locais estabelecidos na Lei de Sistema de Circulação, Transporte e Mobilidade Municipal, e de acordo com a Lei número 1295/2010, anexo 4, as características geométricas das vias urbanas da sede, dimensões mínimas. Uma via local deve possuir a dimensão mínima de 12 metros, sendo 6 metros de pista de rolamento, 2,20 metros de faixa de estacionamento e 1,90 metros de calçada em ambos os lados. Porém, afirma que, por se tratar de condomínio fechado, existe a necessidade das vias possuírem gabarito de 12 metros, vias locais, podendo as mesmas possuir gabarito de 8 metros, sendo 6 metros de pista de rolamento e 2 metros de calçadas, conforme propõe a empresa. O pedido ora formulado é matéria interna e local prevista e disposta no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, que atribui competência ao município em legislar sobre assuntos de interesse local. Atribuição esta igualmente prevista no artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Antônio Carlos, Santa Catarina. É oportuno esclarecer que o Poder Executivo, ao editar uma norma, deverá, dentre outros aspectos, levar em consideração os princípios constitucionais que norteiam a administração pública, que, ao nosso ver, no presente projeto de lei não foram respeitados. Destaca-se, nesse caso, principalmente os princípios da legalidade, impessoalidade e supremacia do interesse público. Segundo a doutrina, através do princípio da legalidade, a administração pública deverá fazer o que a lei autoriza ou determina. Nesses sentidos, Mateus Carvalho dispõe-se que,
Desta forma, pode-se estabelecer que no direito administrativo se aplica o princípio da subordinação à lei, não havendo previsão legal, está proibida a atuação do ente público e qualquer conduta praticada ao vedrio de texto legal será considerada ilegítima. No tocante ao princípio da impessoalidade, Maria Silvia Zanella de Pietro constitua com as seguintes palavras: o princípio estaria relacionado com a finalidade pública, que deve nortear toda atividade administrativa. Significa que a administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. Verifica-se, assim, que o princípio da impessoalidade traduz a ideia de que a atuação do agente público deve se pautar pela busca dos interesses da coletividade, não visando a beneficiar ou prejudicar ninguém em especial. Quanto ao princípio da supremacia do interesse público, Maria Silvia Zanella de Pietro define, ao tratar do tema, que está presente tanto no momento da elaboração da lei como no momento da sua execução. Ele inspira o legislador e vincula a autoridade administrativa em toda a sua atuação. Nesse sentido, Eli Lopes Meirelles entende-se que o princípio do interesse público está intimamente ligado ao da finalidade. A primacia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina na medida em que a existência do Estado justifica-se em busca do interesse geral. Com efeito, entendemos que o presente projeto de lei não merece prosperar, uma vez que não atende ao plano diretor, imprescindível ao município. Logo, a administração pública não pode prejudicar o interesse público em detrimento de interesse particular, ou seja, não pode favorecimento e nem mudar a regra para favorecer. Neste caso, o Poder Executivo poderá, se assim entender, realizar a revisão do plano diretor, principalmente no tocante ao parcelamento do solo e código de obras mediante consulta popular, no intuito de atender aos anseios da comunidade sem exceções. No âmbito de que nos cabe analisar, manifesta-se pela rejeição do projeto de lei. É o parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 3 de fevereiro de 2015. Relator, Edson. Demais membros das comissões, de acordo. Edson, Anísio Abrão. Em desacordo, Vera, Margarida, Adelmo, Valcir e Pio. O projeto desse condomínio 1 e 2, ele está em discussão. Quem queira discutir? Projeto bom. Não sou contra desse projeto, só que nós temos que respeitar o instrumento que a gente tem, que o município tem que respeitar, que é o plano diretor. Se a gente não for para respeitar o plano diretor, não precisa ter plano diretor.
Então o prefeito simplesmente manda o projeto aqui, o vereador aprova ou rejeita e trabalha dessa forma para seguir o nosso município. Que nem ano passado, foi feita uma audiência pública na comunidade do Louro, para formar um trecho lá em perímetro urbano. Foi feita uma audiência, foi feito abaixo-assinado. Se esse projeto já estava errado na época, então por que esse processo também não foi feito uma audiência pública na Santa Bárbara para resolver essa situação? Então, eu não vejo problema nenhum nesse projeto, só que da forma como ele está sendo conduzido, a gente tem que responder pelos atos que a gente vai fazer. Então, eu fui contra do projeto, fui favorável do parecer, porque o parecer é ao contrário, dessa forma. Não vejo problema nenhum de mudar esse condomínio, de fazer a rua como está querendo fazer, de 6 metros. Eu acho que é bom, não é necessário de ter 12 metros, porque é um condomínio fechado, mas para isso acontecer, eu acho que a gente tem que fazer as coisas certas. Porque se teve um erro no passado, nós não podemos continuar no mesmo erro. Então nós temos um instrumento que é o plano diretor, a gente tem que seguir o plano diretor e fazer as coisas certas. É isso que eu tenho para dizer. E eu gostaria que a minha bancada, eu sou ao contrário. Não sou favorável a isso aqui. Se a bancada do PMDB puder me acompanhar nessa votação, seria grato. É uma coisa um tanto complexa, mas o que eu penso a respeito disso é o seguinte. Quando eu fui saber o teor desse projeto, conversei com o Paulo Andrei, secretário de Planejamento, e conversei com o assessor jurídico da Prefeitura. E eles me disseram o seguinte: essa questão do arruamento nos condomínios, os nossos municípios vizinhos aqui, os planos diretores, plano diretor desses municípios, ele é omisso nessa questão. Ele não fala nada. Ele não se refere a nada. Ele só fala do arruamento das vias públicas. E esse arruamento de um condomínio não é uma via pública, é de um condomínio particular. E, claro que, infelizmente, o nosso plano diretor, ele fala da metragem do arruamento das vias públicas e ele diz que o arruamento nos condomínios deve ser o mesmo. Tá? Ele é diferente dos outros, do plano diretor dos outros municípios. Tá? Mas aí nós temos que ter o entendimento, cada um tem que ter o entendimento. Eu concordo perfeitamente que nós temos que fazer valer a lei. Só que, no nosso plano diretor, que foi aprovado em 2010, já foram feitas tantas correções, porque é uma lei muito grande, muito extensa, e à medida que ele vai sendo colocado em prática, é que aparecem as coisas, né? Aparecem as coisas até certo ponto impossíveis. E essa é uma delas. Porque vejam bem, um arruamento de 8 metros, sendo que 6 metros de pista, 1 metro de acostamento de um lado, de calçada de um lado, e 1 metro de outro, para um arruamento de um condomínio particular, na minha opinião, é suficiente. Tá? Não é uma via pública. Tá? E o secretário do Planejamento atual, ele também concorda que é preciso fazer uma correção nisso.
convocar uma audiência pública, e ele me prometeu que vai fazer isso, só que ele está aguardando outras coisas, para não ficar convocando audiências públicas, de vez em quando, no final, o povo aborrece, né? Mas ele se comprometeu comigo que, na próxima audiência pública que acontecer, para mais algum conserto, alguma mudança que deve ser feito, isto é uma das coisas que será colocada nessa audiência pública. Então, é claro que nós estamos aqui para respeitar a lei, mas nós temos que ter bom senso também. Eu estou dizendo isso não porque o projeto veio do Executivo, porque ele é do meu partido. Nada a ver. Tá? Acho até que o proprietário do condomínio não reza nem pela minha cartilha, mas isso não interessa. O que interessa é o bem comum, o bom senso. Por exemplo, a nossa estrada para Santa Maria, ela tem 6 metros de pista. Não é o suficiente para essa estrada? Mas ela tem 6 metros, é suficiente. Então, por que um arruamento de 6 metros de pista não é suficiente para a entrada para um condomínio? E, além do mais, que isso é um caso à parte, como esse condomínio vai se estabelecer na localidade de Santa Bárbara, ainda o dono do condomínio, ele se compromete com uma contrapartida, o calçamento de uma rua na comunidade, beneficiando ainda mais essa comunidade. Por esse motivo, eu sou a favor da aprovação do projeto, peço para minha bancada me acompanhar e peço também a todos os vereadores da casa que pensem um pouco, usem de bom senso, na minha opinião, e podem ter certeza, esse assunto fará parte da pauta da próxima audiência pública que será realizada pelo secretário de Planejamento, e isto será incluído, porque todos os condomínios dos municípios vizinhos, todos são, a exigência é 6 metros de arruamento com 1 ou 2 metros de calçada. Então, por que nós vamos fazer diferente? Obrigado. Pois é. Como a vereadora Margarida falou, que a Estrada Geral de Santa Maria tem 6 metros, 6 metros era no passado. Hoje ela está registrada de 15 metros. Só para a vereadora ter uma ideia, na época quando o Geraldo era prefeito, teve um cidadão que estava fazendo um muro, ele fez arrancar a viga para respeitar o acostamento, que é passeio de 4 metros. Estive passando na semana passada em Santa Maria, fizeram uma cerca de arame farpado, não dá 1 metro retirado do asfalto. Eu pergunto, cadê a nossa fiscalização do nosso município que está deixando fazer essas ações no nosso município da forma como está? Então, se nós temos a lei para cumprir, tem que ser cumprida. E também quero registrar, falar desse projeto. A vereadora está sendo omisso, porque um erro não justifica o outro. Se o Paulo Andrei falou que ele ia fazer uma audiência pública, por que já não fez para resolver essa situação? Amanhã depois vai vir mais um outro, porque o plano diretor está ali para seguir, o plano diretor vai ter daqui 10, 20 anos, sempre vai ter algo para fazer a audiência pública, sempre vai ter. Então não vejo problema nenhum de fazer uma audiência pública, é rápido, é fazer um baixo-assinado, fazer uma audiência lá na comunidade e explicar a situação e fazer a coisa certa, fazer a coisa legal. E aí sim é trabalhar dentro da lei. Então, o nosso poder público está sendo omisso. Por quê? Se tem a lei para cumprir, por que deixou fazer a cerca lá em Santa Maria? Como ela falou, 6 metros. Então, 6 metros esquece, não é mais, é 15 metros. É isso.
Tá bom, vereadores. Eu também, como diretamente representante daquela comunidade de Santa Bárbara, lá para a nossa região, com certeza esse condomínio também enriquece a região. Do meu ponto de vista, como a dona Margarida se explicou, eu acho que está bem entendido até. É necessário ter bom senso e, como foi comprometido na próxima audiência pública, colocar isso em pauta, a comunidade tem a ganhar com a rua pavimentada e não vejo por que realmente não ser favor a esse projeto desse condomínio Santa Bárbara 1 e 2. Eu acredito que os vereadores do PMDB realmente vão pensar também, ter o bom senso e ser a favor desse projeto. Obrigado. Vereadores, eu vou botar esse projeto em votação. Cada vereador vai dar o seu voto. Passando para o vereador Valci. Sobre o projeto. Eu gostaria de saber do Valci. Dá o microfone para... Um por um. Eu sou a favor do projeto. Vereadora Margarida. A favor do projeto. Delmo. A favor do projeto. Pio. Vereador Pio é a favor do projeto. Abrão. Eu sou contra o projeto. Edson. Eu sou contra desse projeto, da forma como ele está sendo conduzido. Eu não sou contra do condomínio. Sou favorável do condomínio, mas eu quero que as coisas aconteçam dentro da lei. Então, por causa disso, da forma como ele está sendo conduzido, eu sou contra desse projeto. Vereadora Vera. Eu sou a favor. Vereadora Nice. Sou contra. Então, o projeto está aprovado com o seguinte resultado. Vereador Valci a favor, Margarida a favor, Adelma a favor, Pio a favor, Vera a favor. 5 contra 3. O projeto está aprovado. Temos um vereador inscrito nas explicações do dia. Vereador Edson. Boa noite, senhor presidente, primeira secretária Vera, segunda secretária Anice, assessora jurídica Marilene, secretário-geral seu Carlinho, Mauri, vereadores, vereadoras, público presente e uma boa noite aos internautas. Meu uso da tribuna hoje, eu quero... Público aqui presente, por favor, silêncio. Vim para a tribuna hoje, eu também quero dar a todos um bom ano, início de trabalho, de 2015, que temos bastante energia, bastante saúde para poder trabalhar mais esse ano de 2015. E também quero falar um pouco mais desse projeto ali que foi aprovado pela maioria. Como eu falei, eu pedi, e cada um é livre pelo seu ato, e cada um responde pela sua ação que
que assume, né? E hoje nós temos poderes maiores que também vão investigar se essa lei permanece, se essa lei é realmente procedido para seguir em frente, como nós temos o regimento, teve vários requerimentos que os vereadores do PMDB fizeram, muitos não foram dados resposta nenhuma, hoje está lá no Ministério Público, e o prefeito vai ter que se explicar para o Ministério Público. E não vai ser ao contrário também, se alguém fizer uma denúncia sobre esse ato de ação que cada vereador tomou, cada um vai responder pelo seu ato. Se um cidadão questionar sobre essa situação que não houve nenhuma audiência pública no local, eu pergunto, se acontecer, todo mundo, por exemplo, eu sei que o proprietário está com pressa, que quer fazer as coisas, se alguém dedar e amanhã depois tudo pode parar, pode dar um problema bem maior, e daí o prefeito vai responder, e maioria, quem vai responder mais ainda são os vereadores. Por isso eu fui contra desse projeto. Fui contra da legalidade do projeto, da forma como ele foi conduzido. Eu não sou contra daquele condomínio. Eu quero deixar bem claro, eu quero que o nosso município continue crescendo, eu quero que cresça, que fique bonito, mas dentro da lei, dentro da legalidade. Por isso nós temos o nosso plano diretor. Isso sempre vai ter correções para fazer. Isso nunca... É contratado uma empresa para fazer, a empresa vai fazer da forma que ele acha. E o município, durante a caminhada do processo, vai vir as falhas, onde vai ter que corrigir, por isso tem a audiência pública. E eu pergunto, é tão difícil fazer uma audiência pública para a gente trabalhar dentro da legalidade? Eu acho que não. Então, por isso eu estou registrando. Cada vereador vai responder pelo seu ato, né? Foi aprovado. Eu quero que tenha sucesso, só que eu vou ter a minha consciência tranquila. Por causa disso, eu usei a tribuna para deixar registrado mais uma vez. E eu tenho certeza que alguma coisa pode acontecer. Porque o município vai ter que aprender a tocar o nosso município respeitando as leis. Porque, como a vereadora Margarida falou, a rua de Santa Maria só tem 6 metros, negativo, ela tem 15 metros. E os 15 metros estão ali para ser respeitados. E elas não estão sendo respeitadas, porque a pessoa, o que quer dizer a lei? A partir do momento que eu vou fazer uma reforma de uma cerca, eu vou ter que recuar, respeitando aquela metragem. Por isso nós temos hoje o fiscal para fiscalizar o nosso município. Ou estou errado? Não, pista, mas a rua, ela está registrada como 15 metros. Então, nós não podemos mais falar de 6 metros. Nós temos que falar de 15 metros. Por que está essa polêmica de 12 metros? Se não tivesse isso ali, não precisava discutir. Então, simplesmente fazer e pronto. Então, por exemplo, hoje a rua tem 6, 7 metros. É a rua, é a pista. Mas a rua, ela é nomeada de 15 metros. Então, ela tem que ser respeitada. A lei está bem clara que, a partir do momento que eu tiver um muro antigo, ele pode permanecer. Mas, a partir do momento que eu quero reformar o muro, tirar ele fora, eu vou ter que respeitar a lei, eu vou ter que recuar. E por isso nós temos que respeitar a lei e o fiscal vai ter que agir. E cadê o nosso fiscal daquele ato que aconteceu em Santa Maria? Que todo mundo passa lá, todo mundo viu. Eu vi, ou será que os outros não viram? E pior, hoje nem se pode mais usar um arame farpado no lado de uma pista. Vocês passam lá, olha o perigo que é. Se um motoqueiro se perder, tem que se jogar fora, vai bater naquele arame lá, vocês acham que vai sobrar o quê? Só estou dando uma sugestão, uma colocação. É perigoso, né? Então, é uma vida que está no jogo e todo mundo está fechando os olhos. Antes, quando o PMDB estava no poder, tudo estava errado. Mudou o governo,
Agora está tudo certo. Não precisa mais ter fiscal, não precisa mais ter remédio no posto. Até, eu não sei o que está acontecendo com a nossa administração, estão até trocando equipamentos, materiais com outros municípios. Isso aí é o quê? Isso aí é falta de planejamento? Porque antes, quando o PMDB estava no governo, por que não precisava ficar trocando? E as coisas não faltavam da forma como está sendo hoje. Eu pergunto, o que o nosso o secretário da administração está fazendo lá naquela prefeitura? Se tudo está faltando. Remédio não tem. Diz que não tem dinheiro. A gente olha o faturamento de empenho e coisa. A prefeitura hoje está com 4 caminhões traçados. Sempre era o problema, dizia que não tinha caminhão. Tudo bem. Agora tem 4 caminhões traçados, ainda faz licitação de caçamba para trabalhar. Aí eu passo no Morro de São Pedro, fizeram lá um trechozinho, botaram material, jogaram a areia por cima dessa grossura. Subi 3, 4 carros na beirada, atolado, não conseguia sair. Um ajudava o outro para as pessoas conseguirem sair. Precisa puxar material de longe para depois botar uma areia dessa grossura. Às vezes um pobre precisa de uma carada de areia, não ganha, não tem. Sei, se eu que estou errado, sei, né? Cada um merece seu reino que procura, né? Então, hoje, pelo jeito que está, o povo tem o reino que queria, né? Queriam mudar, agora não está ali. Morro da Glória, um tempo atrás, o pessoal tem que se implorar para arrumar aquela rua lá. Quantas vezes foi pedido, Valci pediu, eu pedi, agora deram uma ajeitada, mas assim, para tapear, mas não dizer foi arrumado, tapear. Então não sei, eu estou me desabafando na verdade, porque antes tudo estava errado, agora está tudo certo. Então não sei porquê. Então, é que eu estive falando do projeto, cada um fez da sua consciência, né? Então foi aprovado. E também gostaria de pedir para o secretário de obras, quero fazer uma indicação verbal, não sei se adianta fazer verbal ou adianta fazer por escrito, eu vou fazer verbal. No final do asfalto da Vila 12, eu estive passando lá, tem aquela vala, não sei se o vereador Adelmo viu, ela está toda fechada de areia. Se não abrir a vala, dar continuidade para a água sair, ela já está toda entupida o bueiro, e aí vai dar uma erosão, a areia vai vir no asfalto abaixo, e vai ser pior. Hoje é mais fácil de abrir a vala e dar uma corrigida naquele local. No ano passado já foi aberto e está fechada de novo. Então está vindo muita areia. Então eu gostaria que o secretário de obras desse uma atenção naquela localidade, né? Então, por hoje só, que eu tinha para dizer, e uma boa noite a todos. Boas colocações, vereador Edson. Não havendo nada mais a ser tratado, eu convido os vereadores para nós fazer uma oração final. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Encerramos a presente sessão. Marquemos para a próxima terça-feira, na forma regimental. Boa noite a todos.